Bom dia, gente. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Feche os seus olhos e vamos com alegria, porque hoje é o dia da ressurreição do nosso Senhor. Vamos cantar com alegria, com amor em nosso coração. Quero, Senhor, te adorar De todo o coração, de todo o coração. quero, Senhor, me entregar. Quero, Senhor, me entregar Em adoração, em adoração e exaltar teu santo nome, dando glória, glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro, e exaltar teu santo nome, dando glória, glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro que venceu a morte que venceu a morte e ressuscitou. e ressuscitou. Deu-me nova vida e me libertou. A Ele a honra. Cantem todos a Ele o louvor. A Ele o louvor, O domínio e a majestade pertencem a ti, Senhor. A Ele a honra, a Ele o louvor. a Ele o louvor, O domínio e a majestade pertencem a Ti, Senhor. pertencem a ti, Senhor. pertencem a ti, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, humildemente nós entramos na Tua presença nesta manhã. Uma manhã, meu Pai, que para nós ela é muito especial. Uma manhã que eu acredito ser a manhã mais importante da nossa existência, porque estamos aqui celebrando a vitória sobre a morte. Estamos aqui nesta manhã, meu Pai, celebrando a vitória sobre o poder da morte sobre a vida do pecador. Uma vitória, meu Pai, que teve um preço muito alto. Uma vitória que foi conquistada com 33 anos de renúncia. Uma vitória que foi conquistada com muita dor, com muito sofrimento, com muito sangue derramado. Uma vitória, meu Pai, que foi conquistada com lágrimas, com choro. Um preço muito alto que foi pago pelo nosso Salvador.
que durante 33 anos de vida disse não para o pecado, disse não para a natureza humana, para poder chegar no último dia da sua vida aqui nessa terra, e lá na cruz, com lágrimas e com gritos de dor, dizer: está consumado, eu cumpri a missão. E Ele, ao entregar o seu Espírito, após ter vivido 33 anos de renúncia longe do pecado, e ter sofrido como se fosse um pecador, desce aos lugares mais profundos da terra. Ele desceu ao abismo, e apesar de ter vivido os anos todos de vida aqui em santidade, desceu ao lugar mais imundo, mais sujo, mais podre que o homem jamais pôde imaginar. Ele desceu ao inferno, e o inferno festejou a chegada dele, porque o Filho de Deus estava no inferno. Mas o que o inferno não esperava é que eles não poderiam segurá-lo lá, porque como ele não tinha pecados, o Senhor resgatou ele da morte. E quando ele foi resgatado, após ter ido para o inferno por causa dos nossos pecados, e os nossos pecados receberam a condenação, que era a morte eterna, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele traz com ele a liberdade para todos aqueles que nele creem. Por isso, meu Pai, naquele domingo de manhã, no primeiro dia da semana, quando ele ressuscita, na verdade foi a vida que ressuscitou. Naquele dia, meu Pai, pela primeira vez em milhares de anos, o homem pôde crer na eternidade, ele pôde crer na salvação. Naquele momento, meu Pai, em que ele ressuscita, é como se ele falasse: agora vocês podem ir para o céu também. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã para, de uma forma espiritual, séria, celebrar esse dia tão importante para nós, com alegria, meu Pai, porque hoje nós podemos crer na vida eterna. E o mais importante, Senhor, podemos crer na vida eterna, não como uma conquista, não como um mérito, mas como um favor do Senhor, para todos aqueles que creem, aqueles que enxergaram na cruz a sua salvação. Sabe, meu Pai, o que adiantaria? O que adiantaria para nós, meu Pai? Tantas coisas materiais. O que adiantaria nós caminharmos aqui nessa vida 40, 50, 60 anos, 80, 100 anos, e durante a nossa vida construir casas, ter carros, ter uma fazenda, ter um sítio, ter um avião, ter um helicóptero, ter um iate, ter as melhores roupas, ter os melhores perfumes, as melhores joias, mas depois ter que passar a eternidade, meu Pai, no sofrimento eterno. Que adianta, meu Pai, ter desfrutado de tudo nessa vida, do bom e do melhor, mas depois passar milhares e milhares e milhares de anos no lago de fogo e enxofre, na lama, no lodo. Ah, meu Pai,
Então que o Senhor abençoe a vida de todos nós, mas que os nossos olhos jamais, meu Pai, venham se desviar do Senhor. Que nada, absolutamente nada, nem ninguém, nem circunstância alguma seja uma justificativa para nós nos afastarmos do Senhor, da Tua casa, da Tua presença. Que nada nesta vida, meu Pai, venha nos separar do Senhor. Que nada, meu Pai, desta vida venha colocar o mundo em primeiro lugar, venha colocar, meu Pai, as coisas desse mundo em primeiro lugar e roubar do nosso coração o mais importante, que é a Tua presença, meu Senhor. Então, Pai querido e amado, nós te agradecemos, te louvamos por este dia tão especial, o dia da ressurreição, o dia da nossa ressurreição, porque com Ele nós também ressuscitamos. Amiga e amiga, agradeça a Deus agora, com as suas palavras. Você vai agradecer a Deus pelo Filho dele, que Ele enviou. Você vai agradecer agora a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu Filho que o Senhor enviou a esse mundo e que por nós viveu, mas que por nós também morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Te louvamos, meu Pai, te exaltamos, te glorificamos. Agradeça a Ele, amiga e amiga, que seu coração tenha gratidão, porque se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, a nossa vida seria limitada apenas o aqui e agora, porque a eternidade seria de sofrimento, dor, amargura, jamais imaginada pelo homem. Então agradeça a Ele. Agradeça a Ele por ter conhecido o Evangelho. Agradeça a Ele por ter conhecido a verdade. Agradeça a Ele pela graça que foi derramada sobre a nossa vida, o favor de Deus em nosso favor. Agradeça a Ele porque Ele é o Salvador. Agradeça a Ele porque a nossa vida eterna não está apoiada em quem nós somos ou naquilo que fazemos, mas a nossa salvação está apoiada em quem Ele é e o que Ele fez para nos salvar. Aleluia, meu Pai, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos de todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, Cessou seu respirar, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. a terra estremeceu, O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. pra sempre exaltado Para sempre, para
o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. venceu. Mais uma vez, cantamos, aleluia, cantamos. aleluia. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória. Aleluia. Receba a honra e a glória que o Senhor é digno de receber. Receba, Senhor Jesus, a honra e a glória que nenhum outro pode receber dos nossos lábios, porque foi o Senhor quem morreu e ressuscitou para a nossa eternidade. Que esta manhã seja uma manhã de gratidão, uma manhã de ação de graças ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, nós não estamos aqui por uma religiosidade, estamos aqui por gratidão, por reconhecimento. Estamos aqui, meu Senhor Jesus, porque reconhecemos que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e que o Senhor é a vida, e que não há outro caminho para o Pai senão através do teu sacrifício, do teu corpo e do teu sangue. Por isso, Senhor, receba a honra, a glória e o louvor. E todos digam que assim seja, e dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus de todo o coração, bem forte, com toda a fé. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Cante assim, batendo palmas, ó, com alegria essa canção. A terra estremeceu, O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. ele venceu para sempre. Cante com fé. Para sempre exaltado é, para sempre
aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso amado Salvador. Graças a Deus. Amém. Podem sentar. Mais uma vez, bom dia. Nossa, que bom dia triste. Parece que está chovendo lá fora. Bom dia, gente. Agora sim. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho, como hoje é um dia especial, né? Talvez especial não seja a palavra certa, mas o mais importante para a gente. Você vê que toda a obra de Deus, desde o pecado de Adão no paraíso, Deus sonhou com o dia da ressurreição. Então, durante milhares de anos, Deus foi preparando a humanidade, preparando, colocou a lei sobre os judeus para que eles andassem na linha, para que na hora certa tivesse pelo menos uma mulher de Deus, para que ele pudesse gerar o filho dele. Então Jesus nasce de Maria, e Jesus então começa a missão salvadora, durante 33 anos, e durante 33 anos ele não poderia pecar, porque se ele pecasse, na hora que ele fosse para o inferno, ele ficava preso lá, porque ele tinha uma dívida com o pecado, e ele ficaria preso e não seria o nosso salvador, e nós morreríamos no nosso pecado. Mas como ele não pecou, ele foi ao inferno, fez o sacrifício pelos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados, mas como ele não tinha pecado, a morte não podia segurar ele lá, e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele abriu a porta da eternidade para todos aqueles que creem. Amém? Então tudo se concentra nesse dia, a ressurreição de Jesus. Por isso, eu até comentei sexta-feira da paixão e domingo da ressurreição, não há que se falar em passeio, não há que se falar em viagem, não há que se falar em praia, não há que se falar em churrasco. Sexta-feira da paixão é um dia triste, porque é o dia que o nosso Salvador morreu. Por exemplo, se você tem uma pessoa na família que morreu num determinado dia, depois de um ano que aquela pessoa morreu, aí você faz uma festa, um churrasco celebrando a morte dela? Ou é um dia de reflexão? É um dia de reflexão. Eu acredito que uma pessoa que na sexta-feira da paixão, domingo nem tanto, mas na sexta-feira da paixão, ela faz qualquer tipo de celebração, ela está desrespeitando o sacrifício de Deus. Porque no dia em que Deus chorou, no dia em que Deus viu o filho dele crucificado, no dia em que Deus vê Jesus gritando na cruz, tem gente fazendo churrasco, tem gente indo na praia. Então isso é um desrespeito muito grande à fé. O domingo é um domingo de alegria, porque é o domingo da ressurreição, mas é uma alegria celebrada entre os irmãos, não é uma alegria celebrada no mundo, porque o mundo não vê esse dia como um dia importante, para nós é. Então coloque isso no seu calendário. Sexta-feira da paixão, domingo da ressurreição, não é dia de nada, é dia de Deus, é dia de reflexão, é dia de envolvimento com as coisas de Deus. É isso que nós devemos fazer. Amém? Diga graças a Deus. Pastor, eu já vim na igreja, agora já adorei o meu Deus, eu posso almoçar com a minha família? Pode. Só que você não perdeu o foco, que o mais importante é a sua vida com Deus. Amém? Porque é um dia de comemoração, mas uma comemoração espiritual. Amém? Muito bem, então eu quero falar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa passagem aqui, ó. Lucas 24, do 1 ao 12. Natal é a mesma coisa. Natal é o nascimento de Jesus, é uma reunião familiar, né? Natal a gente precisa estar com a família, é importante. Também está na igreja, a família da fé. Ano novo, presença de Deus, começar o ano na presença de Deus. Então para nós tem 4 dias importantes: a paixão de Cristo, a ressurreição, o Natal e a passagem de ano novo, que são dias que nós temos que estar na presença de Deus. Amém? Na casa de Deus, né? E o Natal especial, de preferência com a família, né? Celebrando a família. Quem achou, diga amém. Então, Mateus 24, a partir do versículo 1. Incline sua cabeça um instantinho. Decline sua cabeça. O que eu falei? Não, eu falei Lucas, vocês é que entenderam errado. Desculpa, tá?
Vamos lá, então Lucas 24. Decline sua cabeça. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, que momento importante é esse? Momento de nós meditarmos na Tua Palavra, o momento de refletirmos na Tua Palavra, e humildemente pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque. Senhor, toca na nossa alma, toca no nosso espírito e revela a Tua vontade a cada um de nós, nessa manhã tão especial, tão importante para nós, esta manhã de ressurreição, para a glória do Teu santo nome. E todos digam assim seja, amém. E daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia, a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, quer dizer, o domingo bem cedinho, antes do sol nascer, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões, dois homens, com vestes resplandecentes, que eram dois anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria, aquela que Jesus expulsou 7 demônios dela, libertou ela dos demônios, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Diga graças a Deus. Então, essa passagem, de Lucas, também tem outros livros que falam sobre a ressurreição, mostra, a ressurreição que aconteceu no primeiro dia da semana, que foi domingo pela manhã, que, por incrível que pareça, e isso também serve assim de uma reflexão para nós, por incrível que pareça, os discípulos de Jesus, no fundo, eles não acreditavam que aquilo seria possível, porque nunca havia se falado de alguém ressuscitar. Como que alguém podia voltar da morte? Mesmo que Jesus tinha falado para eles, mesmo que eles tinham ouvido da boca de Jesus. Você vê que as mulheres, como Maria Madalena e as outras que foram junto com ela, elas foram no túmulo para quê? Para quê? Se você prestou atenção no texto, você sabe por quê. Para embalsamar o corpo do Senhor. Levaram aromas, porque como o enterro de Jesus teve que ser muito rápido, porque já estava dando 18 horas da sexta-feira, e no sábado os judeus não fazem nada, então se o corpo de Jesus não fosse enterrado até 18 horas, ia ficar lá até domingo. Então foi tudo muito corrido. Então elas foram domingo de manhã levando os aromas para dar continuidade à cerimônia fúnebre, que era o embalsamento do corpo. Mas qual foi a surpresa delas? Quando chega lá, a pedra está removida, sem que ninguém tenha removido a pedra, e elas olham dentro da sepultura e não tem nada lá. E elas ficam admiradas: cadê o corpo do Senhor? Cadê? Não era para elas terem dito: ressuscitou? Não. Cadê? Para onde levaram o corpo dele? Até que apareceram 2 anjos, 2 varões com vestes resplandecentes, e falaram: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Ele já não havia falado para vocês?
Aí elas, puxa vida, então se cumpriu o que ele falou. E elas correram para avisar os discípulos, que nem se deram ao trabalho de ter ido lá para ver se ele tinha ressuscitado como ele havia prometido. Eles estavam onde? Em casa, trancados, com medo dos judeus, de fazer com eles o que fizeram com Cristo. E elas chegaram para eles e falaram assim: Jesus ressuscitou. Eles acharam aquilo um delírio. E Pedro, que saiu correndo, né, foi até o túmulo, chegou no túmulo, realmente viu a pedra removida. Ele olhou para dentro do túmulo, só viu o quê? Os lençóis. Aí depois ele volta e avisa os outros. Então veja, pessoal, veja que o coração do homem, ele tem muita dificuldade para crer naquilo que os olhos dele não vê, até que ele veja. E olha, e digo mais, nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de pessoas que estiveram com Jesus durante 3 anos e meio e que viram ele fazer coisas jamais vistas pelo homem. E mesmo assim, o coração deles era incrédulos para aquilo, porque o homem crê naquilo que ele vê. O que nós precisamos refletir nesse momento, que para nós é importante? Você crê em Jesus, não crê? 2 pessoas creem, que eu vi. Você crê em Jesus, não crê? Mas você crê que ele ressuscitou? E você crê que você também vai ressuscitar? Sim ou não? Porque isso nós temos que estar aguardando isso. Por exemplo, vai chegar um determinado momento na nossa vida que a gente vai estar bem velhinho. Pensa em você bem velhinho, aquela cara de castanha, bem enrugadinho. Pensa. Todo mundo olha para você e fala assim: você já está fazendo hora extra, hein? Você já passou do horário, hein? É ou não é? E dentro do seu coração você fala assim: ó, está chegando a hora de eu ir para casa, está chegando a hora de eu conhecer o meu Senhor de perto, está chegando a hora de eu conhecer minha mansão celestial. Amém? Se isso acontecer com você, é como se você estivesse na boca do túmulo esperando falou assim: ele já vai levantar, ele já vai ressuscitar, olha só, está chegando a hora. A expectativa é da ressurreição. Mas se você ainda não tem o seu coração realmente convertido ao cristianismo, você olha para o espelho e faz assim: ai meu Deus, está chegando a minha hora, está tudo despencando, Senhor, está tudo caindo, daqui a pouco vai chegar tudo no chão, está tudo me arrastando para baixo. Meu Deus, para onde eu vou? Ai meu Pai, que medo. Então você está no mesmo lugar dos discípulos, que ouviram tantas promessas maravilhosas, mas no fundo do seu coração você não é capaz de crer, apenas porque você não viu. Nós temos que crer, porque o fato da gente crer ou não crer não impede Deus de fazer o que Ele tem que fazer, e Ele vai fazer. A promessa dele é que todos que receberem Jesus serão ressuscitados. Nós já somos ressuscitados através do batismo, que não é assunto para agora, mas o nosso corpo também será ressuscitado, e nós vamos passar a eternidade com Deus, porque nós temos um Salvador. Acabou. Amém? Então, para a pessoa que realmente crê, para a pessoa que realmente vive a fé, ela não teme a morte. Pelo contrário, cada dia de vida a menos no mundo, né? Cada dia que ela vive aqui nesse mundo, um dia, ela tem um dia a menos para viver, é um dia mais perto da eternidade dela, é um dia mais próximo da sua morada eterna. Em outras palavras, eu estou me despedindo desse mundo, mas estou cumprimentando a minha nova vida que vai chegar, porque é isso que nos espera, a eternidade. Diga graças a Deus. Então, o que a ressurreição de Cristo tem a ver com a nossa ressurreição? Então é isso que a gente precisa refletir, né? E eu queria agora ler a outra passagem com você. 1 Coríntios, né? Um pouquinho para frente, você está em Lucas, né? Lucas, depois João, depois Atos, depois Romanos, depois 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Eu não quero ler todo o texto por causa do horário da ceia. E tem um versículo aqui que eu quero dar uma ênfase nele. 1 Coríntios 15, 12. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos então. Ora, se é corrente pregar-se
que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Para um pouquinho. De que Paulo estava falando? De um grupo religioso chamado saduceus. Esses saduceus era um grupo religioso, que esse grupo nasceu na época do rei Ezequias, mais ou menos uns 250 anos antes de Jesus nascer, na época dos Macabeus. Esse grupo era um grupo religioso, mas era um grupo que eles não discutiam sobre fé, era religioso. Por que eles eram religiosos? Porque eles ajudavam, a princípio, a cuidar da manutenção do templo. E os religiosos tinham muita influência, então eles tinham uma máscara religiosa, mas na verdade as atividades dos saduceus era política e social, não tinha nada de religião. Inclusive, os saduceus podiam ter qualquer religião, porque não se discutia fé. Era um grupo religioso, era uma fachada religiosa, mas os objetivos eram sociais e políticos. Dizem os estudiosos que os saduceus eles deram origem ao que hoje na nossa sociedade é chamado de maçônicos, que eles têm uma carcaça religiosa, mas que não discutem religião. E todos os maçônicos podem ser espírita, católico, evangélico, pode ser budista, pode ser messiânico, Niterei Xoxo, ele pode ser qualquer coisa. Não se discute religião, se discute política e socialismo. E eles têm grande influência na sociedade, como naquela época já tinha. Tanto que eles tinham contato direto, os saduceus tinham contato direto com os chamados imperadores. Eles tinham uma influência muito grande, porque eles tinham contato com Roma, mas eles tinham uma influência social. Então eles iam conduzindo o povo de acordo com a questão política. Então dizem que os saduceus fizeram isso. E os saduceus tinham um detalhe: eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nem em anjos, e eles não acreditavam em espírito. Por quê? Porque eles tinham já dentro deles uma formação helenística dos gregos. Eles diziam o seguinte: o que é a alma do homem, senão o conhecimento do próprio homem? E eles acreditavam que o homem, ele morria e acabou, simplesmente acabou, como pó, acabou, desaparece, não tem nada além da vida aqui, nada. Mas eles acreditavam que existia um Deus, e que se nós procurássemos aqui na terra fazer boas obras, quem sabe esse Deus se agradasse de nós e nos desse uma vida de qualidade aqui. Mas ressurreição, anjos e alma, pode esquecer, isso não existe, isso na cabeça do saduceu. E eu queria só ler isso aqui, para ficar bem claro o que eu estou falando, tá? Queria que você abrisse sua Bíblia, rapidamente, lá em Lucas, vamos voltar um pouquinho para Lucas, capítulo 20, depois a gente volta para cá. Lucas 20, 27. Lucas 20, 27. Sabe o que vocês acharam? O título é Os Saduceus e a Ressurreição. Diz assim, olha, isso com Jesus, tá? Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Muito bem, agora eu queria que você abrisse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, é só para confirmar o que eu falei. Atos 23, versículo 8, versículo 7, 8, 7 e 8. Vocês acharam? Olha o que diz. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Amém? Então, veja que o que eu estou falando para você está aqui fundamentado na Bíblia.
Então esse grupo chamado saduceus, eles diziam não haver ressurreição, nem anjo e muito menos espírito, né? O homem, ele é apenas um produto biológico, né? E as suas emoções são todas químicas, e o homem morreu e acaba e não tem mais nada. Bom, voltando agora lá onde nós estávamos lendo, deixa eu ler o versículo 12 agora, que fica mais claro para a gente entender. Ora, vocês acharam, pessoal? 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando com a igreja de Corinto. Paulo não está falando com o mundo, Paulo está falando com a igreja. A carta é para a igreja. E dentro da igreja estava se propagando a doutrina dos saduceus. E as pessoas estavam sendo contaminadas com isso. Gente, veja como é importante você firmar a sua fé na onde? Palavra. Porque pode aparecer muitas coisas dentro de uma igreja que não tem nada a ver com a igreja. Podem aparecer pessoas da nossa igreja que vieram de outras igrejas, de outras religiões, e que vêm aqui na igreja dizendo o seguinte: olha, essa noite eu vi um anjo, olha, essa noite eu tive uma visão de Deus, olha, essa noite eu tive um sonho e Deus falou comigo em sonhos. Isso tudo parece muito espiritual, mas isso é tudo coisa do Satanás. Porque hoje a Bíblia diz que no passado, antes de Cristo, antes de ter Bíblia para a gente ler, Deus falava com o homem através de revelação e de sonhos. Mas hoje Ele fala através do seu Filho, Jesus, através da sua santa palavra. Então hoje a nossa caminhada na fé, a nossa segurança na fé não está em ficar buscando novidades, fantasias, né? Tem gente que o povo, principalmente o povo brasileiro, é muito místico. Eu me lembro de uma igreja lá em Portugal, que eles, uma certa sexta-feira, eles decidiram, lá em Portugal, fazer uma reunião assim como a gente faz de sexta-feira, de libertação. Só que o que eles fizeram? Eles anunciaram que eles iam pegar um ramo de arruda, que é coisa usada no espiritismo, e eles iam dar um banho nas pessoas, chamado banho de arruda. O povo da igreja ligou para a delegacia e falou assim: olha, na minha igreja vai ter um ritual de feitiçaria. A polícia baixou na igreja, a polícia entrou por uma porta, o pastor saiu pela janela do fundo e voltou para o Brasil, porque a polícia ficou atrás dele e ia prender ele. Porque lá em Portugal não se aceita esse tipo de costumes na igreja. A igreja tem que andar dentro saiu da palavra, é cadeia. O Brasil também devia ser assim. Porque se o Brasil fosse assim, nós não estávamos vendo a patifaria que hoje existe nas igrejas, tanta heresia, tantas coisas que na verdade são feitiçarias e que se disfarçam de evangelho e que na verdade não tem nada de evangelho. Amém? Então muito cuidado quando você vai numa igreja e a igreja começa a fugir da palavra para vir começar a criar coisas que não tem a ver com os ensinos da Bíblia, os ensinos praticados por Jesus e pelos discípulos. Muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. E na igreja estava tendo esse problema, já estava difundindo na igreja: olha, morto não ressuscita, isso é coisa. E Paulo está combatendo isso. Aí ele diz assim, olha, para a gente concluir: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé na nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou. Quer dizer, nós temos pregado e afirmado isso. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E o pior: e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, ou o primeiro dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, no pecado de Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Diga graças a Deus. Em um homem, Adão, veio o pecado, e com o pecado a morte para todos os homens. Com a ressurreição de Cristo, veio a vida eterna para todos que creem na obra da cruz. Diga graças a Deus. Versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E esse versículo aqui eu queria só refletir um pouquinho com você. Pense nas palavras aqui de Paulo, gente. Olha, você está com sono, gente? Diga assim, amém. Reflita, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta, o que nós somos? Os mais infelizes de todos os homens. Então o que Paulo está falando aqui para a igreja? Gente, se vocês estão se deixando levar pelo fato de estarem dizendo que não há ressurreição, a nossa pregação é totalmente em vão, a sua fé é vã. Porque se a nossa esperança em Cristo tem a ver só com essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo, ele sempre levou a igreja a compreender que nós somos salvos pela graça, mas a nossa maneira de viver é uma maneira de renúncia. A vida do cristão é uma vida de renúncia. Quantos prazeres nós renunciamos da nossa vida, que o mundo deita e rola, mas que nós renunciamos por entender que essa não é a vontade de Deus? Quantas vezes nós deixamos de fazer a nossa vontade para poder agradar a Deus? Sim ou não? Nós poderíamos estar agora dormindo, não podia? Estamos aqui na igreja, porque entendemos que essa é a vontade de Deus. Estamos renunciando uma parte da nossa vida para poder, porque entendemos que agrada a Deus. Quantas coisas às vezes nós deixamos de fazer, de falar, de ver, com quantas pessoas nós deixamos de conviver, porque nós entendemos que isso não agrada a Deus, que o comportamento daquelas pessoas, sim ou não? Quantos lugares nós deixamos de frequentar, porque entendemos que não agrada a Deus? Quantas coisas nós deixamos de assistir na televisão, porque entendemos que não agrada a Deus? Sim ou não? Por quê? Porque nós entendemos que a vida de um cristão é uma vida de renúncia. Nós passamos a nossa vida toda renunciando o nosso querer, o nosso eu, as nossas vontades. Nós andamos na contramão da sociedade com uma esperança, que um dia todo o nosso esforço vai ser recompensado, porque nós estamos sendo preparados para ser um povo que vai habitar no novo céu e na nova terra. O povo que a Bíblia chama de propriedade peculiar de Deus. Poxa, eu passo a minha vida toda me sacrificando, me cancelando, eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de me vestir, eu mudo a minha maneira de viver, eu mudo as minhas amizades, eu mudo os ambientes, eu mudo tudo, para chegar no final da história e descobrir que não há ressurreição. Então eu sou o mais infeliz de todos os homens. Eu devia ter aproveitado a vida, eu devia ter curtido a vida o máximo que eu pudesse. É isso que ele está dizendo aqui. Mas a pergunta é: há dúvida sobre a ressurreição? Sim ou não? Então não. Então observe. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos. Em outras palavras, a nossa vida não está limitada apenas aqui, porque nós temos a esperança da outra vida, e a outra vida requer de nós renúncia. Amém? É o mesmo raciocínio de uma forma diferente. Existe uma vida após essa vida, e eu preciso me preparar para essa vida após essa vida. Como? Renunciando muitas coisas dessa vida para agradar o meu Senhor. Amém? Você compreende o raciocínio de Paulo? Renúncia. Então, a vida de um cristão é uma vida de renúncia. Todos os dias, toda hora. A nossa natureza humana ou a própria vida, ela traz situações e tenta, através dessas situações, nos levar a fazer o que desagrada a Deus.
cabe a cada um de nós falar o quê? Não, eu vou fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque eu sei que um dia eu terei a recompensa de tudo isso. A vida de Jesus foi uma vida de renúncia? Jesus renunciou à vida dele durante 33 anos? Sim ou não? Sem pecar? Para quê? Para que a salvação pudesse chegar até nós. Então quando você fala assim, olha, eu não vou fazer isso, eu renuncio isso, eu vou mudar isso na minha vida, é porque eu quero fazer aquilo que o meu Senhor fez por mim. Ele fez tanto por mim e hoje eu faço por Ele. Amém? Hoje eu não roubo, hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, hoje eu não me prostituo, hoje eu não vivo na idolatria, na feitiçaria, hoje eu procuro levar uma vida correta. Por quê? Porque eu reconheço o sacrifício que Jesus fez para me salvar e hoje eu quero renunciar também à minha vida pelo reino de Deus. Amém? Fui salvo pela graça, fui salvo sendo perdido, porque a salvação não chega para quem é salvo, a salvação chega para quem é perdido. Mas uma vez que eu fui salvo e agora Deus habita na minha vida, agora eu quero viver para a honra e para a glória do meu Deus. Diga graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus, gente. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Fique de pé. Fique de pé. Eu pergunto a você: vale a pena renunciar? Sim ou não? Mas se você não acredita na ressurreição, eu sei que você acredita, é só uma hipótese, tá? É só uma forma de falar. Se você não acredita na ressurreição de Jesus e não acredita que você também vai ressuscitar, tem alguma lógica renunciar? Significa dizer o seguinte: a pessoa que nessa vida ela vive do jeito dela, é porque no fundo, ela não acredita na vida depois dessa vida. Porque se ela acreditasse na vida depois dessa vida, ela sabe que nós temos que saber viver essa vida para poder viver a outra. É só ler Apocalipse 21, a visão de João. Quem fica fora do reino de Deus? Você vai ver lá. Então a graça de Deus nunca foi autorização para pecar. A graça de Deus é o poder de Deus para a santificação daquele que crê. Amém? A graça de Deus opera em nós para a santificação. Então, Jesus ressuscitou. E como Paulo disse, e por causa da ressurreição dele, nós também ressuscitamos. O que nos espera? A ressurreição. O que nos espera? A nossa vida eterna com Deus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos preparar a Santa Ceia. Feche os seus olhos. Cante assim. Ele venceu a morte por amor a todos nós, desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, Carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Então cante: ressuscitou, Ele ressuscitou, Jesus venceu A morte ressuscitou. ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Deixa eu orar. Pai querido e amado, eu apresento ao Senhor o pão, que é o corpo, e apresento ao Senhor o cálice do fruto da videira, que é o sangue, ou que representa o sangue. E ao participarmos da mesa do Senhor, fazemos a nossa declaração de fé, ao dizer que nós cremos que o Senhor morreu e que na tua morte nós também morremos, que o Senhor foi sepultado e que nós também fomos sepultados na tua morte através do batismo.
mas que também o Senhor desceu à mansão dos mortos e fez a expiação pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para a nossa eternidade. Por isso hoje, Senhor, nós não pensamos mais na morte, porque ela já passou por nós. Não pensamos mais na condenação, porque já fomos condenados e o Senhor pagou a nossa condenação. A expiação já foi feita. Não tememos o inferno, porque o Senhor já nos resgatou da morte. A nossa esperança é, quando o Senhor nos chamar, é daqui para o alto, é daqui para o paraíso. Senhor, então nós nesta santa ceia, ou nesta ceia da ressurreição, celebramos a ressurreição de todo aquele que crê, através do corpo e através do sangue. Celebramos a vida eterna. Celebramos as bênçãos do Senhor nesta vida, mas principalmente a nossa vida eterna, por causa do nosso amado Salvador. Te louvamos e te agradecemos, e todos digam que assim seja, que seja esta a minha confissão de fé, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Gente, olha, como eu prometi para vocês, o pão hoje, nós preparamos o pão sem fermento, tá? Não é o pão dos judeus, não é a matzvah, não é. É um pão sem fermento, porque o fermento na Bíblia simboliza o pecado, né? Então nós entendemos que nós vamos preparar os pães da Santa Ceia, nós vamos sempre agora preparar dessa forma, o pão sem fermento, que simboliza o corpo de Jesus sem pecado, certo? Tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com o pão da Páscoa, não tem nada a ver com aquilo. Nós preparamos um pão sem fermento, apenas isso, e ele é diferente, tá? Amém? Pode ser que a receita não esteja ainda como deveria, né? Porque a gente vai aperfeiçoando, mas a gente chega lá, tá certo? Então tá bom, pode servir o pão, por favor, e em seguida pode servir o cálice também. Vamos cantar, vamos cantando junto enquanto isso. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tomba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a Cantem todos, gente, cante com alegria. No seu sangue há poder, Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tomba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. cante todos. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus Venceu a morte, ressuscitou. Amém. Fiquem todos de pé. Os obreiros que estão uniformizados, vem aqui na frente. Fiquem todos aqui, ó. Vamos participar hoje juntos.
todos os obreiros, não apenas aqueles que serviram, mas todos os demais. Hoje é um dia especial, amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos então. Feche os seus olhos, segure em sua mão o pão e o cálice, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Na noite em que o Senhor foi traído, naquela sexta-feira, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e disse: este é o meu corpo, este é o meu corpo. Pai querido e amado, nós entendemos que nós temos na mão um pedaço de pão, nós entendemos isso. Da mesma forma que o Senhor também tinha um pão sem fermento na sua mão. Quando o Senhor disse: este é o meu corpo, o Senhor estava tentando mostrar para eles a forma que o Senhor iria morrer, e o que a morte do Senhor iria simbolizar ou representar para cada um de nós. Que na verdade, a morte do Senhor, o sacrifício na cruz, a carne dilacerada, partida, seria a forma que o Senhor iria nos salvar. Em outras palavras, a nossa salvação seria resultado da morte do Senhor. A nossa salvação, a nossa remissão se daria justamente pelo sacrifício da própria carne, moída, massacrada, partida, desfacelada. Ah, meu Pai, foi a dor do nosso Senhor Jesus que nos salvou. Foi o martírio dele que nos trouxe a eternidade. Por isso nós somos gratos pelo sacrifício dele. E ao comermos desta carne simbólica, declaramos que cremos que na carne dele nós fomos sarados, curados, e que esta cura vem estar também na nossa carne, nos dando saúde. Que ao comermos, meu Senhor, deste pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor, que a saúde venha tomar conta do nosso corpo, que o Senhor venha agir no nosso corpo, curando, libertando e dando saúde. Que esta pessoa seja curada, que o nosso corpo seja sarado, da mesma forma que a nossa alma foi sarada, que o nosso corpo seja sarado também. Pai querido e amado, abençoe com teu poder, eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus. E todos digam que assim seja. Coma do pão que é o corpo de Cristo. Coma. Ressuscitou, Jesus venceu a morte, ressuscitou. cante, ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.
Levante o cálice. Por semelhante modo, ele tomou o cálice, deu graças e disse: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós para o perdão dos pecados. Amiga e amiga, meu irmão, minha irmã, ao participarmos do sangue de Jesus, nós declaramos que cremos que no sangue dele os nossos pecados foram perdoados. Independente se nós roubamos, matamos, prostituímos, adulteramos, mentimos, fomos idólatras, feiticeiros, não importa. O sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todos os nossos pecados. Repitam assim comigo: meu Deus, eu errei muito nessa vida. Eu fiz coisas das quais eu me envergonho, mas me alegra em saber que através do sangue de Jesus, meu Salvador, o Senhor não se lembra mais dos meus pecados, pois eu vivo dentro do perdão, eu vivo o perdão e vou viver todos os dias da minha vida. Me ajude a ser um bom filho, a andar em santidade, a viver longe do pecado. Mas, Senhor, não me deixe esquecer que acima de tudo eu tenho o perdão do Senhor. Sempre o terei, porque o meu coração quer agradá-lo. Meu Deus, por isso eu tenho o teu Filho Jesus como meu Salvador, e eu creio que ele morreu e ressuscitou para que eu tivesse a mesma ressurreição para a eternidade. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor revelado no teu Filho Jesus. Beba do sangue de Jesus. Aleluia. Agradeça agora pelo corpo e pelo sangue. Agradeça a Deus. Apenas isso. Senhor, te agradeço. Muito obrigado pelo corpo sacrificado por mim e pelo sangue derramado em meu favor. Eu creio no perdão e na ressurreição. Aleluia. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos. do meu Jesus, que vivo está. Vamos cantar bem suavemente para terminar a última parte dessa canção. E você vai ser tocado pelo Espírito Santo, porque você vai sentir nesta canção o amor de Deus sendo derramado em seu coração,
pelo sacrifício de Jesus e a alegria que vai tomar conta de você, porque você sabe que a porta do céu se abriu para você. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então, aleluia, meu Pai, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo. E é o que nos espera, amiga e amiga, aleluia, porque Ele vive. Derrama a Tua presença, meu Pai, em nossa vida, que o Teu Espírito nos envolva, que o Teu Espírito nos abrace, encha, Senhor, encha o nosso coração de paz, de confiança, de fé, pois estamos caminhando para o nosso lar. Senhor, estamos indo para casa. Senhor, nós estamos indo para nossa casa eterna. Senhor, nós estamos chegando. Te louvamos, meu Senhor. Está nas mãos, está nas mãos do meu que está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pai querido e amado, te agradecemos por esta manhã. Leva o teu povo de volta para casa, Senhor. Leva esta família de volta para casa. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que o Senhor permitiu estar conosco aqui nesta manhã. Te agradeço pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo corpo e pelo sangue do Teu Filho. Te agradecemos, meu Pai, pela bendita comunhão. Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui em família, todos nós, irmãos, filhos do mesmo Pai, cheios do mesmo Espírito. Senhor, abençoe a todos, dê a todos uma semana feliz e abençoada, dê a todos um domingo abençoado, um domingo feliz, porque hoje é dia de alegria, porque hoje é o dia de celebrar a vida. Senhor, abençoe cada um, abençoe, e que nós possamos, meu Pai, ver também toda a nossa família na Tua presença. Te louvamos e te agradecemos por esta manhã, para a honra, glória e louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoe os dizimistas e os ofertantes. Abençoe aqueles que com amor e carinho irão apresentar a sua oferta ou o seu dízimo, e que farão por amor, e farão com alegria, porque amam a Tua casa e amam a Tua obra. Então, Senhor, abençoe aqueles que de coração ajudam a Tua obra, Senhor, porque sabem que por mais que façamos para o Senhor, não é nada diante daquilo que o Senhor já fez por nós. Então eu oro por aqueles que amam a Tua obra e têm nos ajudado, Senhor, com a sua oferta, com o seu dízimo, ajudar a Tua obra. Que o Senhor cubra eles de bênção, Senhor. Que o Senhor abra as portas para eles, para que eles possam prosperar
e cada vez mais ajudar a tua obra, porque o amor no coração deles é imenso. Senhor, abençoe, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam que assim seja. Dê uma salva de palmas ao Pai, Filho e Espírito Santo, de todo o coração.